E aí, beleza? Sou Daniel da Vegantis Lover e nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E muitas vezes a quantidade de água que você vai colocar na sua receita, ela pode impactar positiva ou negativamente para você chegar nesse resultado final de um queijo vegetal super saboroso e com gosto de queijo. E como que isso pode impactar é o que eu vou dizer agora. Se a gente considerar todos os queijos vegetais que são possíveis de serem feitos, vamos ter dois grandes grupos, não fermentados e fermentados, e eu quero falar mais sobre os fermentados para essa questão da água. Tá? E isso porque, para os não fermentados, a quantidade de água ela não chega a ser tanto problema assim. A água que eu estou dizendo aqui é muito mais parte líquida do que a água propriamente dita, porque às vezes as receitas elas podem trazer um leite vegetal, né? Mas o importante é a quantidade de líquido ali. E isso você não vai ter tanto problema assim, porque o geleificante ele vai dar conta depois de manter a estrutura do seu queijo vegetal não fermentado. Mas para o queijo vegetal fermentado, isso sim pode ser uma situação que exija uma atenção um pouco maior, porque normalmente a gente está trabalhando com castanhas ou sementes ou o que quer que seja, que vão ser trituradas e a quantidade de água ela vai ser super importante para depois do processo de fermentação você conseguir moldar o seu queijo vegetal, né? A não ser que você queira fazer um queijo vegetal mais cremoso. Aí é uma outra conversa. Eu acho que é até bem mais fácil, né? E é o que eu sempre indico para quem ainda não começou a fazer queijo vegetal fermentado, que comece com queijo vegetal fermentado cremoso, porque você começa a perceber como que o seu equipamento lida com a trituração das castanhas. Tá? Quanto mais você reduz a água, na verdade, porque é bem diferente do que fazer um suco. Né? Você triturar castanhas exige uma vontade um pouco maior, uma paciência um pouco maior, porque você precisa parar algumas vezes, mexer e tal. E quando você está fazendo algo para ser fermentado e que ele tenha o intuito de ficar mais firme, mesmo uma peça firme, resistente ao corte, você vai triturar ali e chega uma hora que talvez dê uma vontade de colocar mais água, justamente para acelerar o processo, para triturar melhor ou para alguma coisa ali acontecer, né? E que você pode colocar tudo a perder e aquilo lá virar muito mais um queijo vegetal cremoso do que um queijo vegetal mais firme, tá? Porém, existe uma outra situação que às vezes você pode dizer, ah, mas então se eu tiver um triturador muito, muito, muito bom e ele nem precisar de água para triturar, vai ser interessante eu usar isso então? Será que seria o meu sonho de consumo para fazer um queijo vegetal? Né? Comprar algo que prescinda da quantidade de água, já que a gente está falando que se colocar mais água pode não dar certo, né? E se eu não colocar nada de água, será que eu vou ter um queijo vegetal super firme? Então, esse outro extremo, ele talvez não seja o melhor caminho também, tá? Por isso que precisamos ter atenção nessa colocação de água. E agora você vai perceber por quê. Se você usa só castanha para triturar, sem água nenhuma, sem processo de hidratação, por exemplo, né? O que vai acontecer? A gente vai ter uma produção de manteiga de castanha. Tá? Como é aquela manteiga de amendoim, a clássica, ela é feita isso, é amendoim que não é hidratado e ele vai ser triturado só ele mesmo, porque aí nesse processo você desperta o óleo dele, né? E aí ele fica cremoso daquela forma, com um desprendimento muito grande de óleo. Então não é o melhor caminho para a gente seguir. Então precisa sim ter um pouco de água, né? E essa água, ela vai ser importante também, óbvio, para fermentação, né? Não preciso nem falar, porque vida precisa de água, né? Então, para que micro-organismos se proliferem, tem uma situação, né, um conceito chamado de atividade de água. Quanto maior a atividade de água, mais a gente vai ter a propensão à vida.
Quanto menor a quantidade de água, a atividade de água livre, né, menor vai ser a propensão ao desenvolvimento de vida. Por exemplo, é por isso que uma geleia, né, algo que é super açucarado, não vai desenvolver facilmente o fungos, bactérias e tal, né? Por que que você colocar bastante açúcar vai ser um conservante? Porque você vai diminuir a carga de atividade de água livre. Então, quando você coloca mais água, né, no caso da produção de um queijo vegetal, você vai propiciar a atividade microbiana ali das bactérias que a gente está colocando para fermentar. Mas não é esse o ponto principal que eu queria tocar, é muito mais a parte da maturação. Porque, veja que, assim, eu acho que é nesse ponto da maturação, principalmente, que a ciência ela se encontra com a arte, tá? Porque isso vai depender primeiro do seu objetivo final. Como é que você quer que seja o seu queijo vegetal, né, quando ele fique pronto? Porque é no processo de maturação que ele vai caminhar para aquela sua expectativa. E o processo de maturação, você tem uma perda de água da sua peça, né? Portanto, se você coloca uma quantidade super mínima de água lá no começo, pode ser que depois de alguns poucos dias até de maturação, ele comece a ressecar de tal forma que possa trincar até, ter algumas rachaduras, né? A rachadura ela não é só um problema de baixa umidade, de ele estar exposto a baixa umidade e ter uma secagem muito rápida, mas também ela pode ser um problema de falta de água. E aí você tem essa questão das rachaduras ali, tá? Mas o interessante é que ele tenha uma certa quantidade de água que foi possível a fermentação acontecer e depois está sendo possível essa perda lenta e gradativa, né, de água ao longo do processo de maturação. Esse que vai ser o grande ponto aí. Então, quando você for fazer um queijo vegetal fermentado, né, qual é a quantidade de água que você vai pôr? Aí vai depender do seu equipamento, né, o quanto que ele aguenta de mínimo de água sem triturar ali, né, sem superaquecer ou alguma coisa assim, mas mesmo assim triturando as castanhas. Mas também não é uma quantidade absurda que vai impedir de você moldar o seu queijo vegetal depois da fermentação. Eu acho que esse é o grande ponto, na verdade. Você precisa ter um equipamento que ele consiga triturar suas castanhas com uma quantidade de água X que é aquela máxima que você pode pôr para que depois da fermentação você consiga moldar para ele entrar para o processo de maturação.